o mercado despencando. O que fazer? Eu devo vender minhas ações, comprar mais, me esconder, sair correndo? Fica calmo, porque vamos falar sobre isso nesse vídeo hoje. Mas, claro, antes não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, ativar o sininho das notificações, se inscrever se você não é inscrito e também já vai comentando. Oi, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos da Suno e hoje vamos falar sobre algo que aconteceu até o momento que esse vídeo foi gravado, 3 dias da semana, mas 4 vezes, tá? O Circuit Breaker. Eu vou falar o que é e as vezes que isso aconteceu aqui no Brasil. O Circuit Breaker, ele é um mecanismo utilizado pelas bolsas de valores aqui no Brasil, a B3, que ele é acionado quando ocorrem movimentações muito bruscas no mercado e ele permite aí o amortecimento das ordens de compra e venda. Esse mecanismo, ele se assemelha a um escudo diminuindo a volatilidade excessiva do mercado. Nas ocasiões em que ele é acionado, o Circuit Breaker ele interrompe por 30 minutos todas as negociações da bolsa, tá? Então, no Brasil, quando ela cai mais de 10%, ela fica 30 minutos parada. Que ao reabrir o mercado, ou seja, passou os 30 minutos, e a bolsa continua caindo e tem uma queda de 15% ou mais em relação ao dia anterior, a B3 vai interromper por um prazo de 1 hora, o que aconteceu hoje, quando a gente está gravando esse vídeo. Dia... Que dia é hoje? 12 de março de 2020. E não terminou por aí. Então, se ainda o mercado ele continuar caindo, ele reabrir depois dessa trava de 1 hora dos 15%, ele continuar caindo e atingir, o Ibovespa atingir um patamar de 20% em queda em relação ao fechamento do dia anterior, a bolsa vai interromper as negociações do mercado por um tempo determinado pela própria B3. Então é um prazo que a gente não tem ideia qual vai ser. Se você é um dos investidores novos e nunca passou por um momento como esse de Circuit Breaker, eu vou te lembrar um pouquinho aqui das últimas vezes que o Circuit Breaker foi ativado na Bovespa. Na manhã do dia 18 de maio de 2017, a notícia é que o dono da JBS, o Joesley Batista, fez uma gravação comprometedora com o presidente da República, Michel Temer, o presidente naquele momento, ocasionou, sim, uma forte movimentação negativa na Bolsa Brasileira, acarretando na interrupção de 30 minutos dos negócios da Bovespa. Então, chegou a cair mais de 10%. Antes do mecanismo de Circuit Breaker ter sido acionado, muitas ações tiveram quedas assustadoras. Uma das empresas que foi comprometida foi a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, com uma queda de 41%. Somando a toda essa situação caótica, foi a notícia da prisão do ex-diretor da companhia, o Frederico Pacheco de Medeiros. Ele foi mencionado como responsável pelo envio de 2 milhões da JBS para o senador Aécio Neves. Também aconteceram casos em que a bolsa não acionou o Circuit Breaker, mas somente suspendeu as negociações, como no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas de Nova York foram atingidas por um ataque terrorista, né? A gente teve aquela imagem dos aviões batendo nas Torres Gêmeas. Na ocasião, os negócios da antiga Bovespa, hoje a B3, foram interrompidos após uma queda de 9,17% em menos de 1 hora. Antes que o Circuit Breaker fosse acionado, a bolsa interrompeu as negociações, seguindo a maioria das bolsas do mundo. A abertura só aconteceu no dia seguinte. A gente vai mostrar agora um infográfico com o histórico de acionamento do mecanismo de Circuit Breaker da Bolsa Brasileira. Então, eu vou falar agora brevemente sobre outros momentos em que a gente teve que enfrentar esse temido Circuit Breaker. Na crise de 2008, os bancos nos Estados Unidos aceitaram emprestar dinheiro para muitas pessoas que não possuíam condições para quitar essas dívidas. Esses empréstimos eles foram conhecidos como subprime, de segunda linha. Os bancos acabaram criando pacotes com essas dívidas e foram caracterizados como CDO, ou seja, obrigações de dívida com garantia. Eles foram vendidos para vários investidores do mundo e eram levados a acreditar que estavam fazendo um bom negócio devido aos seus juros elevados. Então é como se você pensasse que estivesse comprando um crédito privado de alta qualidade
com bons juros, só que na verdade não era bem isso. Os investidores eles receberiam o dinheiro com os juros assim que os norte-americanos pagassem os empréstimos. Porém, isso não aconteceu. O auge dessa crise aconteceu no dia 15 de setembro de 2008. Nele, o banco Lehman Brothers, considerado o quarto maior banco dos Estados Unidos, declarou publicamente a sua falência. Os próximos 4 dias foram intensos, porque muitos mais importantes bolsas de valores do mundo sentiram na pele essa crise dos Estados Unidos. E o prejuízo chegou a um total de 4 trilhões de dólares. Essa situação nos Estados Unidos impactou negativamente a economia brasileira, uma vez que a nossa economia ela é extremamente dependente dessa grande agente, que é os Estados Unidos. Além do mais, existia uma parcela de investidores estrangeiros que tinham ação na Bovespa e também em outras bolsas mundiais. Como as ações tiveram uma queda lá fora, muitos investidores precisavam vender suas aplicações financeiras na Bovespa para tentar cobrir o prejuízo no exterior. Essa inquietação na bolsa fez o circuit breaker em 2008 ser ativado 6 vezes no Brasil. Voltando um pouquinho mais no tempo, no final da década de 90, ocorreu uma forte queda do valor da nossa moeda por uma mudança do regime cambial. Anteriormente, o nosso sistema estava sobre os moldes das bandas cambiais. E a partir desse momento, o Banco Central adotou o regime de câmbio flutuante, que se caracteriza como uma flutuação no valor das moedas estrangeiras de acordo com a oferta e demanda no mercado. O Plano Real foi uma grande aposta para o controle da inflação, porém os seus resultados no longo prazo não foram tão satisfatórios assim. Como o país privatizou quase tudo que possuía para sustentar a paridade cambial, a mudança acabou acarretando uma forte crise econômica. Nessa época, vale lembrar, o Brasil também sofria o reflexo da crise russa. Toda essa agitação econômica, ela contribuiu com a escassez do crédito internacional para os países emergentes e, além disso, o Brasil não conseguia fazer com que o dólar ficasse atrativo para a sua economia. Por causa disso, o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, começou a negociar dólares no mercado futuro. Essa atividade disfarçou a quantidade real de dólares disponíveis nos nossos cofres. Essa situação ela acabou contribuindo para a queda brusca do preço das ações. Assim, o circuit breaker ele foi acionado 2 vezes no Brasil naquele ano. Ali pelo ano de 1998, a Rússia ela viveu um momento de altas taxas de endividamento, desemprego e inflação. Era evidente o seu baixo crescimento econômico e a situação precária das suas contas públicas. O país ele vivenciou uma tensão devido a consequências da crise asiática de 97, com um prejuízo acumulado em aproximadamente 80 bilhões de dólares. A Rússia decretou moratória das suas dívidas externas, ou seja, o país não conseguia dinheiro para pagar os seus encargos, foi pedido um atraso ou até a suspensão desse pagamento. Além disso, ela não tinha condições para pagar dívidas internas, pagamento de salário público, militares e também manter os serviços estatais. Em setembro de 98, a crise financeira da Rússia ela chegou ao seu ápice e muitos países eles foram afetados, inclusive o Brasil. O efeito ele foi devastador e no final daquele mês foi apontada uma perda de 300 bilhões de dólares em nossas contas e um registro de 5 circuit breakers. O reflexo da crise financeira asiática para o Brasil em 97 foi muito impactante também. A crise ela iniciou no continente asiático, por isso o nome, mais especificamente na Tailândia, na Malásia, nas Filipinas e na Coreia do Sul. Ela proporcionou uma queda bem catastrófica na economia local e acabou dando um grande impacto no resto do mundo. Então, o enfraquecimento da moeda tailandesa, o Thai Baht, era previsível nessa situação, Pois o ponto inicial dessa crise foi lá. Então, o governo local, ele decidiu tornar o câmbio flutuante. Com isso, a Tailândia obteve uma enorme dívida externa e muito dificilmente reversível. Com a piora da situação, a crise acabou se espalhando por todo o Sudeste Asiático, inclusive para o Japão, fazendo ocorrer uma desvalorização geral no mercado de ações daquela região. Então, em outubro de 97, a Bolsa de Valores de Hong Kong, considerada uma das maiores em movimentação de papéis, registrou uma
queda de 10,4%, conseguindo derrubar várias outras bolsas de valores pelo mundo. Muitos investidores que acompanhavam os prejuízos do continente asiático, eles resolveram vender os papéis de seus respectivos mercados para fechar o dia com prejuízos menores. A grande oferta de ações resultou em uma grande desvalorização de seus preços e, consequentemente, dos índices das bolsas de valores e da própria Bovespa aqui no Brasil. Então, nesse período turbulento, o Circuit Breaker ele foi acionado pela primeira vez na história da Bovespa, contabilizando depois 3 paralisações. Ok, gente, essa é um pouco da história dos Circuit Breakers no mundo e no Brasil. Mas e aí, o que fazer com seus investimentos? Vale lembrar que esse momento, por mais pânico que pode estar sendo gerado, você deve manter a calma. Porque, sim, a gente teve crise em diversos momentos da história e principalmente aqui no Brasil, onde tivemos circuit breakers, tivemos desvalorizações gigantescas na nossa bolsa de valores, mas ela retomou. Vale lembrar que na crise de 2008, por exemplo, em um pouco mais de 8 meses, as cotações já tinham voltado ao seu mesmo patamar. No último circuit breaker, no período com o circuit breaker aqui no Brasil, que foi do Joesley Day, em quase 4 meses a gente já estava de volta ao nosso patamar. Mas lembra que naquele período a gente estava voltando de uma grande recessão e nossa economia estava mais devagar. Então, não é garantia, a gente não tem como saber o que pode acontecer. Hoje, a gente teve 2 circuit breakers no mesmo dia. Talvez possa ter mais daqui a alguns dias. A gente não sabe. Mas o que a gente tem certeza é na capacidade do mercado de ações, do mercado acionário, de geração de valor no longo prazo. Então, por mais que esse momento possa parecer um pouco apavorante, relaxa, calma. O mercado vai voltar. Talvez demore um pouco. Talvez demore só volte ano que vem ou daqui 2 anos, não tem como saber, mas ele vai voltar. Boas empresas com bons fundamentos, elas vão continuar tendo capacidade de geração de caixa e de resultados no longo prazo. É muito importante, então, que você volte a olhar suas empresas e entender se elas têm fundamentos, quais são os fundamentos dela e lembrar que a gente indica você sempre investir em empresas com mentalidade de sócio. Nesse momento, é muito importante você ter a sua reserva de emergência bem feita, num fundo de investimento de alta liquidez que renda aproximadamente a taxa Selic. Se você não sabe onde achar esse tipo de produto, invista no próprio Tesouro Selic. Tenha a sua reserva de emergência, porque estamos sim no momento de incerteza. Então é muito importante você ter ela. Caso você já tenha e tenha alguma reserva de oportunidade, você queira aportar porque acha que as ações estão muito subprecificadas, uma sugestão como analista CNPI é que você vá comprando aos poucos, não invista tudo agora, porque a gente não sabe até quanto tempo esse ambiente de incerteza pode continuar, até quanto tempo a bolsa pode ficar caindo. Então hoje pode parecer muito bom, mas a bolsa pode continuar caindo por 1 mês. Como talvez amanhã saia uma notícia que saiu a vacina para o coronavírus e a bolsa volte a subir. A gente não tem como prever o fundo do poço que a gente está vivendo. Então, se você quer investir uma parte do seu dinheiro que você pode ter numa reserva de oportunidade, vai investindo aos poucos. E não se esqueça, de novo, de ter a sua reserva de emergência, ter um dinheiro guardadinho num bom investimento que pelo menos cubra a inflação. Eu gostaria que todo mundo que tiver com alguma dúvida, comente aqui embaixo, porque a gente está realmente querendo ajudar todo mundo, a gente quer que vocês tenham calma, a gente está como apaziguadores nesse momento de desespero. Então comentem aqui as suas dúvidas, entrem em contato com a gente nas redes sociais. Qualquer coisa, a gente faz mais vídeos para você. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço, até a próxima!